Hoje nós vamos terminar a carta de Efésios. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem, por favor, em Efésios 6. Nós vamos ler de 10 a 24, Efésios 6, a partir do versículo 10. Antes de lermos, Então, Efésios 6, a partir do 10. Mas antes da gente ler o texto, eu não sei se vocês repararam, mas esse texto final de Efésios tem uma relação muito direta com o início de Gênesis. Os três primeiros capítulos. Você tem o relato da criação, lá em Gênesis 1 e 2. Em Gênesis 2, em especial, Deus estabelece algumas atividades para o homem. Diz que ele deveria casar, primeiro ele cria a mulher, é claro. Estabelece ali o primeiro casal. Diz que eles deveriam ter filhos e que eles deveriam cuidar e cultivar o jardim. Nós vimos em Efésios, a partir do 5, que como nós devemos nos relacionar com a nossa esposa dentro do casamento. Depois falamos sobre filhos, falamos de educação dos filhos. E por último, semana passada, falamos de trabalho. Tem uma relação muito próxima, para mim, dos dois textos. Mas eu falei de 1 a 3, né? É porque no 3 acontece uma coisa. Se a Bíblia terminasse no capítulo 2 de Gênesis, nós estaríamos vivendo em paz plena, em completa tranquilidade, em um lugar perfeito e maravilhoso. Mas no capítulo 3 tem a entrada de um novo personagem nessa história, que os irmãos sabem quem é. A serpente, Satanás. E no texto de hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu espero que já esteja aberto aí. E o texto diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com essa finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo.
a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em especial pela carta aos Efésios, que o Senhor fale conosco através dela, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente entrar de fato no texto, eu queria primeiro fazer um comentário. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Antes da gente começar com essa parte, eu queria dizer que o diabo tem a sua limitação de poder. Ele não tem o direito de tocar naquele que é nascido de Deus. Se você é crente, se você é salvo por Cristo, se o sangue de Cristo te comprou, saiba que o diabo não tem poder e não tem autoridade sobre você. Ele não pode tocá-lo. Isso não quer dizer que ele não pode nos tentar. Então saibam disso. O diabo tem sim poder, ele tem sim força, mas a força dele é limitada. E na nossa vida é limitada por Deus, tudo bem? Deus o limita. E na nossa vida o diabo não pode tocar. Eu estou dizendo isso porque esse vai ser um assunto que nós vamos conversar bastante, e eu não quero que ninguém saia daqui imaginando que o diabo tem autoridade sobre você, que ele pode te tocar. Não é isso. Tudo bem? Não é isso. Mas como a gente vai ver aqui, ele tem sim possibilidade de nos tentar. E como eu citei Gênesis 3, a gente vai lembrar um pouquinho dessa história aqui como introdução. Deus criou o homem e a mulher, colocou no jardim para que eles tivessem uma vida excelente, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, e eles tinham só uma regra só, irmãos, uma regra. Eles não podiam comer do fruto da árvore que ficava no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É só disso é só essa regra. Era fácil, né? Nós temos muitas, eles só tinham uma. Pois é. Mas o texto diz que, no 3, diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Satanás aqui, a gente só descobre textualmente que a serpente é Satanás em Apocalipse. Mas como a gente já sabe disso, eu vou chamar aqui a serpente de Satanás. Saibam que é isso, tá bom? Mas Satanás aqui, ela começa com a tentação a Eva. E no 4, depois que ela fala que não poderia mesmo comer, no 4 a serpente joga a isca. É certo que vocês não morrerão. No 5, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui a gente vê o início do pecado. Nós vemos onde o pecado entra na humanidade. E qual é o trabalho de Satanás aqui? É tentar a mulher. É tentar. Satanás, ele tem um campo de batalha, que é a nossa mente, assim como fez com Eva. A serpente não foi lá e tirou uma fruta e colocou dentro da boca da Eva,
falou assim, ó, come agora. Foi nada disso. Ela distorceu algo que Deus tinha dito. A principal ferramenta do diabo, irmãos, é a mentira. E Satanás tem o objetivo de distorcer o que Deus falou. E ele continua fazendo isso. Satanás continua usando a mentira e a distorção para nos ferir, para nos machucar, para nos atacar. Se o diabo não tem o poder de te tocar, e não tem mesmo, saiba que ele pode, a serpente continua te dizendo que você não vai morrer se você pecar. A serpente continua nos enganando, ou tentando nos enganar, distorcendo as verdades de Deus, para que a gente não se chegue a Ele. Satanás continua dizendo a esse mundo onde nós estamos e somos bombardeados por isso, que a salvação é pelo mérito humano, ou que você deve confiar na sua própria capacidade, ou que você precisa se afastar de todo mundo. Às vezes ele usa até a estratégia de dizer que ele mesmo não existe. Satanás ele está muito mais preocupado com o engano do que com o próprio ibope, com a necessidade de aparecer. Saiba que existem dois lados dessa moeda. Gente que nega a ação de Satanás nesse mundo, e isso é um erro, e gente que exalta a ação de Satanás nesse mundo. Essa também é uma mentira. E aí, o pior sermão que eu já ouvi na minha vida, irmãos, o pior. E eu ouvi já ouvi muitos sermões ruins na internet, tudo. Esse foi pessoalmente. Eu fui visitar a igreja de um amigo, e lá estava um pastor famoso, e a igreja cheia, e esse pastor pregou sobre os atributos de Satanás. Ele falou sobre o Satanás, que ele é um enganador, que ele é um mentiroso, que ele é o pai disso, o pai daquilo, e várias características. E aquilo que a gente faz pega a palavra em grego, o que significa diabo? Significa tal coisa, aí fez exegese das palavras e não sei o quê. Bom, Jesus só apareceu, irmãos, no final, quando ele orou, e ele disse assim, em nome de Jesus, amém. Foi com certeza o pior sermão que eu já ouvi na vida. Satanás, ele não tem o poder e autoridade que algumas igrejas dizem que ele tem. Ele não tem. Satanás é limitado à ação de Deus. Deus é que é todo poderoso. Mas tenha certeza que ele existe, que ele tem ação nesse mundo. Então a gente não deve cair em nenhum dos erros, nem do exagero, muito menos da ignorância. E sabendo disso, esse texto fala que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele diz que nós devemos vestir toda a armadura de Deus para que a gente possa resistir às ciladas do diabo. Ciladas aqui é arapuca. Eu não vou perguntar aqui quantos já tentaram pegar passarinho em arapuca. Não vou perguntar porque parece que é crime essas coisas, então não vou fazer que vocês gerem problemas. Mas antigamente, as pessoas colocavam do lado de uma gaiola, uma gaiolinha menor assim, que ficava com uma portinha aberta, e lá dentro tinha um pauzinho que quando o passarinho pisava em cima, aquilo fechava. Não é? Vocês já viram isso alguma vez? Alçapão. É isso aí. Isso é uma armadilha. Isso é uma cilada. Você foi lá, colocou para o passarinho pular lá, ficar preso. E você não, né? As pessoas más que fazem esse tipo de coisa. Não tem nada a ver com vocês. É isso que o diabo faz conosco. Quer fazer conosco. É isso que o diabo tenta. Ele não vai tentar
ele não faz as coisas de maneira aberta. Ele monta a armadilha, ele prepara o ambiente para que você caia. E tem vários textos que Satanás ou o diabo aparece para confundir as pessoas, né? Gênesis 3 é um, outro no sermão em Mateus, quando fala da tentação de Jesus, o diabo inclusive cita o texto bíblico, né? Jesus foi levado ao pináculo, a um lugar alto, e Satanás fala assim para ele: se joga daqui, porque está escrito que ele enviaria os anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Não está escrito exatamente, está escrito isso, óbvio. Mas Jesus responde, falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Satanás inclusive usa textos bíblicos para enganar. O texto diz que ele se disfarça de anjo de luz, ele envia apóstolos, ele envia ministros que se disfarçam de ministros de Cristo. Ele imita Deus em tudo que ele faz. Ele tenta nos enganar. Essa que é a grande verdade. Por isso que nós devemos nos preparar para que a gente não caia na cilada do diabo, para que a gente não fique preso nas armadilhas que ele propõe. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra o mal, contra o diabo e os seus demônios. Quantas vezes a gente acha que os nossos problemas são os nossos semelhantes, né? É o nosso próximo. Nossos problemas são as pessoas. Não, irmão, não são as pessoas. O nosso inimigo é o diabo. Esse é o nosso inimigo de verdade. E por isso a gente tem que estar completamente revestido da armadura de Deus. Nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir no dia mal. Por quê? Porque dias maus nos alcançam. Você já sentiu alguma vez, já teve essa experiência de ter a sensação que a porta do inferno abriu e foi contra você? Fala assim, hoje deu tudo errado. As coisas não funcionam, você percebe que você tem sido atacado pelo diabo. Você já sentiu isso alguma vez? Em muitos momentos difíceis, nós somos. Talvez você nem perceba, mas a gente vai lidar um pouco com isso agora. Em que situações nós somos atacados, de que forma? E como a armadura de Deus, que agora a gente vai começar a ver, é o antídoto para tudo isso. No 14, Paulo diz assim, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Irmãos, esse texto aqui mostra uma realidade. A nossa armadura é Cristo. A nossa armadura é Cristo. Quando a gente pensa assim, cingindo-se da verdade, talvez você imagine uma atitude moral. Quer dizer, então, que eu não posso falar mentira, não é? É verdade, isso aí é isso mesmo, não pode. Estou negando isso. Mas não é isso. Não é. Não é que é você que se cinge da verdade, não é a sua verdade que é o que te protege de Satanás. A verdade é Cristo. Ele é a verdade. A verdade é o que está escrito na palavra. A couraça, o cinto, é o que dá estabilidade a um guerreiro. Aqui, talvez, Paulo esteja fazendo uma referência ao soldado romano. É uma possibilidade, não é a única, mas a gente não vai
tratar muito desse assunto, ele é menos importante. O fato é que o cinto é o que dá estabilidade para o corpo. Tanto é que você que é mais dedicado à atividade física, se você for fazer agachamento com um peso muito pesado, você usa um cinto, não usa? Vocês já viram isso? Uns caras na academia colocando um cinto de couro bem largo? A maioria não viu? Estão fazendo exercício nenhum, né? Mas é isso. Os caras usam esses cintos largos para dar estabilidade para a coluna. Porque é a cintura que te garante estabilidade. Então, a verdade é aquilo que vai te dar estabilidade. É a verdade que faz com que a gente permaneça em pé. Mas a verdade é Cristo. Jesus é a verdade. É com Cristo que nós rejeitamos as mentiras de Satanás. Nós devemos aceitar que o que Deus diz é a verdade. Por exemplo, dá um exemplo. Você pode se achar perfeito, bonzinho. Mas o que a Bíblia fala? Que nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus, não é? Todos nós. Ah, mas eu acho que eu sou bonzinho. Não importa o que você acha. É o que a Bíblia diz. É isso que é a verdade. Agora, você pode se achar que você está perdido. Falar, não, o pecado que eu cometi não tem perdão. É o que eu acho. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos perdoa de todo o pecado. Não é? Então o mundo pode dizer para você que você não tem mais jeito. O mundo pode dizer que o que você fez não serve. Mas se Deus diz que nós somos perdoados por Cristo, nós somos. Não importa o que as pessoas dizem, o importante é o que a Bíblia diz sobre nós, sobre quem nós somos, sobre o que Cristo fez por nós. E isso que nos dá estabilidade, porque eu começo a não mais avaliar a minha vida pelo que eu penso de mim mesmo, ou o que eu penso da vida, mas é o que a Bíblia diz. E aí eu não sou levado pelas minhas dificuldades, eu não sou levado pelos meus medos, eu não sou levado pelas minhas inseguranças. Quando a gente entende que a Bíblia é a verdade, e é essa verdade que a gente tem que ter como base da nossa vida, as mentiras ficam muito mais fáceis de ser abandonadas, serem rejeitadas. Além do cinturão da verdade, temos também a couraça da justiça. Couraça é uma coisa para suportar algum ataque na região do peito, né? Não imaginem Idade Média não, tá? Não é uma coisa de ferro e tudo, aquilo também, mas naquela época ele provavelmente era algo de couro. Mas o fato é que o que protege o nosso peito, a nossa vida, é a justiça. E também não imagina que é a sua justiça. Não é, porque nós não somos justos. Nós somos justificados por Cristo. Nós somos justificados pelo que Cristo fez. E aí, de novo, você pode pensar assim, mas eu sou pecador, miserável. É mesmo, eu também. Nós realmente somos. Nós somos maus, nós somos falhos. Se a nossa vida fosse passar pela peneira mesmo, irmãos, de verdade, todos nós aqui deveríamos ir para o inferno. Ninguém aqui merece nada. Ninguém aqui merece o direito de servir a Deus. Essa é a verdade. Mas a outra verdade é que nós somos perdoados. Nós somos justificados. Nós somos justos em Cristo pelo que Ele fez por nós.
E é isso que garante a nossa segurança, é isso que garante a nossa vida, que não importa o ataque que venha, nós somos livres, nós somos protegidos por essa justificação, entendendo que é o que Cristo fez por nós que nos garante a vida, não nós mesmos. Então nós temos que lembrar essas coisas, irmãos. Nós devemos, então, ter os nossos pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Vocês imaginam o que é um soldado lutar descalço? Vocês imaginam isso? Um soldado lutando descalço no campo de batalha? Qualquer coisa que for jogado e ele pisar em cima, ele foi completamente tirado da batalha, não é? E o Evangelho nos faz caminhar, irmãos. Nós devemos estar calçados com a preparação do Evangelho da paz, entendendo que essa boa mensagem, Evangelho é boas novas, é boa mensagem. Que essa boa mensagem da paz, não é que a gente não vai ter guerra, porque é estranho pensar nisso, né? Como assim? Você está falando de luta? É que em Deus nós tivemos a nossa vida pacificada através de Cristo. Em Cristo nós temos paz com Deus. Vocês se imaginem que em um tempo de luta, no meio da batalha, quando as armas batem uma nas outras, pessoas morrem, flechas são lançadas. Se imagina num campo de batalha de verdade. Seria bom ter um lugar para ser acolhido, né? Um lugar que você pode ir sabendo que você terá paz ali. É isso que Cristo fez por nós. Em Cristo nós temos paz com Deus, e essa é a boa nova. A boa nova é que somos perdoados. Nós éramos inimigos de Deus. Nós tínhamos antes dois inimigos, Deus e o diabo. Se Romanos 8 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagina se Deus é contra você, quem será por você? Mas nós temos a paz com Deus em Cristo. Essa é a boa nova. E é por essa mensagem, por essa verdade que nós temos a possibilidade de continuar caminhando nesse mundo, a continuar até anunciando essa verdade. Nós também devemos segurar o escudo da fé para poder apagar os dardos inflamados do maligno. E nós temos então um utensílio para nos desviar, termos os dardos desviados, na verdade, né? Nós podemos nos proteger com o escudo da fé das investidas de Satanás. Porque dardos inflamados são lançados. Essa ideia, se for a ideia romana mesmo, era um escudo de madeira que era envolto em um tecido e eles usavam isso molhado. Porque se alguém lançasse uma flecha com fogo, eles apagariam com esse escudo. E dardos são lançados o tempo inteiro. Você ouve coisas que não gosta, você tem a cada momento setas lançadas contra você, do próprio diabo. Mas nós temos então esse escudo, essa ferramenta da fé. Não a fé como instrumento para si mesmo. Se você conversar com as pessoas, a fé é uma coisa meio abstrata, né? Você pergunta para alguém lá fora, assim, andando na rua ali, ó, vai depois, acabando o culto ali, vai na Paula Ferreira e pergunta se a pessoa tem fé. Eu tenho muita fé. Fé em quê, né? Nós temos a fé de que Deus já venceu o maligno, Deus já venceu o diabo, que nós somos salvos em Cristo.
Nós temos o nosso caminho já traçado. É certo que a gente pode ter problemas aqui, mas nós temos um destino certo. Quando a gente entende essas verdades e nós temos fé que nós somos realmente filhos de Deus, mesmo que as coisas não estejam tão boas, nós conseguimos suportar. Se você tivesse certeza, meus irmãos, que você chegaria bem no seu destino, mesmo que o avião trepide um pouco, você não teria medo. Se você tem a certeza de que o motorista é bom, você dorme no caminho, não é? Ah, mas passa num buraco de vez em quando. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu confio no motorista. Às vezes a gente fica muito preocupado e muito temeroso. Certamente é porque nós abandonamos essa fé. Mas ela é dada por Deus também. Nós também recebemos outra coisa, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Irmãos, se o principal campo de batalha de Satanás é a nossa mente, é a nossa cabeça, saiba que a nossa principal ferramenta de sustentação é o capacete da salvação. Irmãos, nós devemos lembrar que Satanás pode mentir, ele pode tentar te enganar, mas o fato é que nada pode tirar a salvação de você. Nada. O diabo não pode te roubar o seu bem mais precioso, que é a salvação. E isso nos dá paz. Eu lembro certa vez que eu estava trabalhando numa empresa, era uma metalúrgica, e eu estava passando por um momento muito difícil. Eu não sei explicar exatamente o motivo, mas eu estava muito angustiado naquela empresa. E a gente sabe quando não está bem, quando você olha o pensamento que uma vez veio na minha cabeça. Eu estava indo trabalhar, e aí o pensamento foi assim: se eu tivesse doente, eu não ia precisar estar indo trabalhar agora. Quando você começa a avaliar a possibilidade de estar doente como algo melhor do que ir para o seu trabalho, algo muito errado está acontecendo. E aí, eu angustiado com aquilo, não estava bem. Aí, um certo dia, trabalhando, veio na minha cabeça o seguinte: não importa o que está acontecendo aqui, você está salvo. Não importa. Você tem Cristo. Assim que você fechar o olho aqui, você vai para o céu. Pensa nisso, irmãos. Pensa nisso. Qual é o problema que pode ser maior do que a salvação? Uma doença grave? Problema financeiro? Problemas familiares? Eu não consigo pensar nada que pode ser maior do que a salvação. O momento que formos chamados desse mundo, nós fechamos o olho aqui e abrimos com Cristo na glória. O que pode tirar a nossa felicidade diante disso, né? Então, por mais que Satanás tente lançar as flechas contra você, por mais que ele tente te tentar, né? Por mais que ele se esforce para te enganar, mentindo sobre as coisas, e ele fica te apontando para problemas da sua vida, nós devemos lembrar que nós somos salvos, e isso protege a nossa mente. Nós nos esquecemos disso. Nós temos dificuldade de lembrar dessas coisas no dia a dia. Por vezes, irmãos, por vezes, diante dos problemas, nós nos esquecemos que somos salvos. Muitas vezes isso acontece. E nós temos também mais uma ferramenta, que é a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus que pode nos afastar de Satanás, ou diferente, ou que Satanás se afasta da gente. Isso aconteceu, vou ler em Mateus 4, eu citei de passagem, mas Mateus 4, a partir do 8, diz assim: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, nós precisamos ter na nossa mente essa frase: está escrito. Quantas vezes você lutou contra um pensamento ruim citando a Bíblia? Quantas vezes? Talvez alguns tenham várias experiências com isso, outros menos, mas é assim que a gente luta com Satanás. Essa é a nossa arma de ataque. Nós também citamos o texto. Está escrito. Está escrito. Tudo isso implica em da gente precisar ler o texto bíblico, né? Nós precisamos nos capacitar lendo o texto, aprendendo da palavra, vendo o que a palavra diz de nós e, em especial, o que ela fala de Deus. É o que ela diz sobre Deus que mede, que nos coloca diante dessas situações em posição de nos defender. Se Satanás disser algo contra você, nós também podemos dizer: está escrito. E para você dizer que está escrito, você tem que estar lendo. Nós precisamos nos dedicar ao texto por conta disso, porque o dia mau vem, o dia mau bate na nossa porta. Muitas vezes ele não avisa, meus irmãos. Muitas vezes o dia mau simplesmente chuta a porta e entra, sem pedir licença, sem perguntar. Ele simplesmente invade a nossa casa e nós temos que lidar com ele. Por isso que nós podemos e devemos estar preparados com o texto bíblico. Não é fácil, não é? Também não estou falando que então é só decorar meia dúzia de versículos, usar como palavra mágica. Não, a gente sofre, não é nada disso. Mas é com isso que a gente consegue se sustentar contra as investidas do diabo. E a gente também deve orar em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica. Nós devemos ter uma vida de oração, meus irmãos. Nós devemos ter um tempo de oração. É bom que você tenha um tempo de oração com Deus, que você separe um tempo para isso, mas nós devemos também ter uma vida de oração, de estar sendo guiado pela oração o tempo inteiro. Você precisa estar orando o tempo todo. Mas como é que eu faço, né? Não dá para eu orar o tempo inteiro, fechar o olho? Não precisa. Mas em alguma situação da vida, você já não teve um insight assim de orar, falou: Senhor, o que eu faço agora? Já teve isso? Deveria ser o tempo inteiro. Nós deveríamos o tempo todo estar consultando ao Senhor, orando, pedindo direcionamento, falando com Deus, até porque Ele está ao nosso lado, né? Qual é o momento que Deus se afasta de você? Em qual? Segundo Salmo 139, esse tempo é nunca. Nunca. A gente está sempre com Deus. Deus está sempre conosco o tempo todo. Então você tem o tempo inteiro para orar, para falar com Ele. Em momentos de crise, de dificuldade, de alegria,
em momentos de luta, nós devemos estar sempre orando para que a gente possa suportar o dia mau. É lendo o texto, é orando, que nós podemos usar essas ferramentas de Deus para que Deus nos sustente nos dias maus. Então nós devemos nos fortalecer em Cristo, lembrando que a nossa luta, o nosso inimigo não é o nosso próximo, a nossa luta não é contra o sangue ou carne, mas contra Satanás e os seus demônios. E que, em geral, essa luta acontece na nossa mente. Mesmo que os demônios, o diabo não possa nos tocar, ele nos tenta. Mas a gente também tem que lembrar que no mesmo texto onde Eva, ainda mulher, foi enganada por Satanás, no decreto de Deus, ele também dá um consolo. No decreto que Deus condena a serpente, ele também diz que um dia viria aquele que seria nascido de mulher e pisaria na cabeça da serpente. É certo que o diabo enganou a Eva, e por conta desse engano, o mal entra no mundo, o pecado entra no mundo. Mas Deus já dá a garantia que um dia viria alguém que pisaria na cabeça da serpente. E veio, Deus Filho, Deus enviou o seu próprio Filho, que nascido de mulher, que viveu nesse mundo sem pecado e que morreu para pagar pelos nossos pecados. Na sua morte e na sua vitória, na ressurreição, Cristo pisa na cabeça da serpente. Cristo tem vitória contra Satanás. E isso nos garante a vitória. Nós somos vitoriosos, nós estamos no time que ganhou. Nós estamos no time vencedor. O diabo não tem mesmo todo o poder, apesar de nos tentar. E a gente, de novo, não pode ficar sem pensar nisso. Mas saiba que, no final, o diabo já ganhou. Deus já ganhou, o diabo já perdeu. Me perdoa. O diabo já perdeu. Essa vitória, meus irmãos, garante que nós podemos viver nesse mundo tranquilos. Ainda é difícil, eu sei. Eu sei que ainda é complicado viver aqui. Mas o que a gente enxerga hoje são os últimos movimentos de um ser caído e derrotado. Quando um inimigo percebe que está perdendo uma guerra e ele precisa sair, ele precisa evacuar o lugar, ele sai quebrando o que pode. Ele sai destruindo o que tem acesso. É isso que está acontecendo agora. Ele está saindo derrotado. Ele ainda vai tentar quebrar o que ele pode. Mas saiba que nós somos vencedores. Nós estamos do lado do vencedor, que é Cristo. E na ressurreição, ele nos garante vitória contra o diabo. Não temam o diabo, mas não ignorem que ele existe. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco nesse texto de Efésios de muitas maneiras. O Senhor nos animou, nos exortou. O Senhor disse quem o Senhor é, falou dos seus atributos, e nós te louvamos, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando força, nos dando vitória. Porque nesse mundo mau, onde as lutas acontecem a cada dia, nós